aqui com o nosso programa Mente em Prosa. Hoje falando sobre depressão. Depressão, essa doença que ataca 20% da população, e nós achamos que seria um assunto muito importante para que nós pudéssemos falar. E nós estamos aqui então no nosso segundo bloco do programa, onde nós vamos apresentar agora os sintomas. Então nós falamos mais ou menos da característica da doença nesse primeiro bloco, e agora nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho dos sintomas. E você sabe que pode fazer perguntas. Você pode fazer perguntas pelos e-mails mente.em.prosa@gmail.com. Você pode fazer perguntas também pelo e-mail aeonintegralidade@gmail.com. Aeon, que é A-E-O-N, integralidade, tudo junto, @gmail.com. Você pode também visitar a nossa página na internet, no Facebook, que é Mente em Prosa. Estando no Facebook, você digita lá em cima Mente em Prosa, dentro do Facebook, que você vai encontrar a nossa página. Também pode mandar mensagem para nós. E tem uma novidade, você pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp 011 996537703. WhatsApp 011 996537703. É isso aí. Então mande a sua pergunta para que a gente possa ler no ar, ok? E então vamos agora para o nosso segundo bloco. Então vamos fazer aqui a série de sintomas. Se você estiver sentindo, né, algo entre 4 ou 5 desses sintomas em conjunto de forma persistente, ou seja, há mais de alguns dias, ou que se perdure por 1 ou 2 semanas, aí já se configurou um quadro onde você precisa procurar ajuda, tá bom? Então, esses sintomas, eles aparecem com frequência e eles podem combinar-se entre si, né? E eles atingem o organismo como um todo, ou seja, eles comprometem o físico, comprometem o humor, comprometem a mente, o pensamento. Então são realmente são sintomas que nós precisamos ter um pouco de cuidado com eles. Então vamos lá, quais seriam esses sintomas, os sintomas da depressão? Vamos lá: desgaste emocional e perda do controle das emoções de forma fácil, né? Tristeza profunda e persistente, isso é chamado de humor rebaixado, né? Então a pessoa tem um humor rebaixado e muitas vezes por várias semanas de duração. Então, principalmente quando dura várias semanas, é preciso ficar atento. É claro que uma tristeza por alguma coisa desagradável todos nós teremos, né? Bateu o carro e fiquei chateado porque bati o carro, ou aconteceu alguma coisa com um familiar que está doente, ok. Mas depois a gente tem que voltar isso. Se persistir por várias semanas, é uma questão que pode estar pode estar levando esse indivíduo à depressão. Pessimismo, né? Irritabilidade, humor depressivo, ansiedade, angústia, as variações desse humor, né? Às vezes não é o pessimismo de uma forma constante. Às vezes a pessoa tem momentos em que ela está muito bem, até uma certa euforia, e logo passa para o humor depressivo. Então essas alterações de humor também, essas variações de grande escala, elas são possíveis sintomas da depressão. Aí nós temos desânimo, né? Cansaço fácil, necessidade de maior esforço de fazer as coisas. Então a pessoa tem uma grande dificuldade em realizar tarefas comuns cotidianas, desde escovar os dentes até se trocar, até sair para alguma coisa, comprar um pão.
Então, tarefas cotidianas, a pessoa perde a vontade de fazer essas coisas. Então, há a diminuição também e a incapacidade de sentir alegria, de sentir prazer nas atividades antes consideradas agradáveis. Então, a pessoa tinha vontade de fazer tal coisa, já não tem mais vontade e passa a ter uma questão de não conseguir mais sentir prazer. O termo técnico disto, que também é um sintoma forte para a depressão, é anedonia. Então, a incapacidade de sentir prazer, principalmente com coisas que anteriormente davam-lhe prazer, é chamado de anedonia, ok? Outros sintomas: desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de vontade, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, né? Vazio interno, desespero, desamparo, pessimismo, ideias frequentes, ideias de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, a pessoa se sente inútil, ou de ruína, fracasso, doença. Então, veja, uma série de sintomas que podem existir e que demonstram, apontam para nós que há um problema de depressão mesmo. Não é uma coisa simples e passageira. Valéria, você quer colocar mais alguma coisa no que se refere a esses sintomas? Eu gostaria sim, Marcos. Existem alguns sintomas que eles são físicos também. Por exemplo, como o distúrbio do sono. Às vezes a pessoa ou fica muito sonolenta, ou ela tem insônia. Temos distúrbios alimentares, ou ela perde o apetite, ou ela passa a comer muito. Ela pode também ter alguns distúrbios de motor, né? O descontrole motor, coisas que antes ela dominava e agora ela não consegue mais. Então nós temos tanto sinais emocionais como sinais físicos da depressão. E isso é importante, né, nós colocarmos aqui, porque às vezes as pessoas não estão percebendo mesmo pelos sinais que elas estão, né, dentro de um quadro depressivo. Esses sintomas físicos são bastante importantes também. Então, às vezes, a pessoa começa a sentir coisas que não sentia antes, né? De forma mais prolongada. E isso pode, sim, estar sendo um sinal de que a pessoa tem depressão. Muito bem colocado pela doutora Valéria, essa perda de sono, né? A insônia ou o sono excessivo, né? A falta de apetite ou apetite excessivo. Isso nós temos que comparar com a vida anterior da pessoa, né? Então, se ela muda o comportamento de uma hora para outra, é isso que determina que é depressão. Então, se ela sempre teve uma fominha um pouco mais exagerada desde criancinha, ela já é adulta, isso persiste, né? Não é isoladamente um sintoma, mas se você antes comia normalmente, agora não tem apetite, ou ao contrário, né? Comia normalmente e hoje come exageradamente, então é possível que seja um sintoma de depressão. Outras coisas como dores, né? Dor de barriga, má digestão, azia, diarreia, tensão na nuca, tensão nos ombros, né? Dor de cabeça, dor no corpo, sensação de corpo pesado, pressão no peito, todas essas coisas são sintomas bem característicos de depressão. Doutora Sônia, você gostaria de colocar alguma coisa sobre sintoma ou ainda continuar contando as suas experiências de consultório? No caso, por exemplo, daquela adolescente, né, que nós estávamos comentando que é diabética e que, infelizmente, aos 16 anos ela acabou falecendo porque ela negligenciou o tratamento e culminou num quadro muito grave e acabou falecendo. Existe um hospital psiquiátrico lá em São Caetano e que houve, assim, um questionamento, né,
eles dão muita atenção também aos jovens com esses distúrbios de tentativa de suicídio, deprimidos, né? E o que foi feito um ranking, várias perguntas, o que levavam a ter esse comportamento. A maioria dos adolescentes, eu digo no adolescente, porque é a área que eu convivo mais. A resposta é bem interessante. Olha só, um sentimento de vazio, né? E uma vida sem sentido. É o que eles dão de justificativa para largar a vida. Eu gostaria de fazer uma parte aí, eu não posso deixar de ver, porque hoje nós vivemos uma vida muito materialista, né? Nós acordamos, comemos, vamos para a escola, quem vai para a escola vai estudar. Uns nem vão, né? Vamos para o trabalho, tocamos a vida de uma forma tão mecânica e tão rotineira, e nós vivemos mais para ir atrás do bem material, do dinheiro, do salário. Claro que é um benefício importante, porque você precisa colocar comida na mesa, né? Você precisa colocar alimento, você precisa pagar a conta de água, a conta de luz, você precisa se vestir, e isso é da natureza, então tem os gastos, eu acho que vale a pena. Mas o ser humano, ele afunilou muito, né? O núcleo familiar, eu digo família, a família pode ser composta pelo casal, né? Que é o mais tradicional, pai e mãe, mas hoje a gente vê muitas mães solteiras, né? E às vezes até pais solteiros tomando conta de crianças. E eu sempre pergunto para essas mães que vivem trazendo problemas: olha, meu filho não para, meu filho é agressivo, e elas vêm pedir recursos para nós. Pelo amor de Deus, dá um remédio para ele parar, para acalmar, né? Aí eu pergunto, né, para ver o núcleo do problema, porque a gente acha que a solução é um comprimido, é um xaropinho à base de medicamentos que deixa a criança desacelerada do processo dela. E eu sempre pergunto, vocês têm alguma religião na vida de vocês? Vocês procuram participar de leituras edificantes, do Evangelho, né? A Bíblia? Porque a criança que não tem uma referência do porquê ela está aqui, de onde ela veio e o que ela veio fazer aqui, a vida para ela fica sem sentido mesmo, se ela não tem essa referência desde berço. E essa referência, ela traz uma responsabilidade. Deus tudo sabe, tudo vê. Então, eu tenho um dever para com Deus de cuidar da minha vida. E é uma responsabilidade, eu não estou citando aqui nenhuma religião. Eu acho que religião é uma coisa muito particular, cada um tem seu gosto, sua preferência, tem onde se encaixa, onde encaixa o coração, onde os conhecimentos entram em equilíbrio, e é onde vocês têm que procurar harmonizar com algum tipo de conceito religioso para poder trazer atitudes. O que a religião traz para nós? Atitudes morais, condutas, como respeitar a família, respeitar a vida, respeitar a Deus, respeitar, entender que o conjunto de estar aqui no planeta tem um sentido na vida, e a vida ela é valorosa para o nosso crescimento, agregar valores para essa criança. Esse aqui é seu pai, sua mãe, você tem que respeitar o seu próximo, respeitar a sua professora, respeitar o seu colega, respeitar em todos os sentidos, fazer tudo para o seu próximo que você gostaria que fizessem para si. E esse tipo de conceito, por incrível que pareça, as orações, que todas as religiões têm o seu contato com o plano espiritual através de orações, ela traz um certo conforto e segurança também, uma espécie de um conforto psicológico até, de que ela não está sozinha, que mesmo que ela esteja andando numa rua, sem pai, sem a mãe, sem ninguém, sempre tem alguém olhando por ela. Se não é Deus, que sempre o é, tem um anjo da guarda, o mentor, o guia espiritual. Cada igreja tem um nome daquela pessoa que é responsável para nós, conosco aqui na vida. Isso traz uma segurança, porque ela sabe que ela está sempre apoiada, que ela não está à toa, e a vida passa a trazer mais um sentido para ela. E é desde jovem que essas crianças têm que ter esse contato. A responsabilidade da família não é só dar de comer, dar de vestir e colocar numa escola, mas dar uma formação, né? Então, a maioria
dessas crianças que eu tive contato com tentativa, desses jovens, que a partir dos 12 anos já ocorrem esses casos, dos 12 anos para frente, né? Aumentou até um número muito grande em percentagem. Essas crianças, eu pergunto para os pais, por uma curiosidade, claro, e também dentro da anamnese, qual religião que vocês professam? Nós somos cristãos, somos católicos. Vocês têm o hábito de frequentar uma missa, ou o culto, ou uma reunião, ou fazer o evangelho no lar, ou oração? Na verdade, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. E aí vão se apoiando nas desculpas, e a gente dá referência que isso é muito importante para eles na vida. Muito bom, doutora Sônia. Nós vamos falar no outro bloco sobre os tratamentos, e entre eles, sim, você vincular-se a alguma filosofia, né, de vida, alguma religião, alguma coisa assim, atividades físicas. Nós vamos falar todos os itens que compõem os tratamentos desta doença. Valéria, você quer colocar alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, eu gostaria de reforçar, né, o que a doutora Sônia falou, que realmente eu acho que as famílias atualmente elas estão perdendo um pouco dos valores, né, dessas questões morais, dos valores familiares, e isso tem contribuído muito para que o adolescente se sinta perdido mesmo, né, com uma vida sem sentido. E gostaria também que no próximo bloco a doutora Sônia falasse dos fatores genéticos, né? Porque existe uma carga genética de, né, pessoas que já têm essa doença na família, e quando nós temos um parente ou alguém na família que apresenta essas características, temos que ficar atentos a nós mesmos, não é isso, doutora Sônia? Com certeza. Ok, nós vamos falar então nos próximos blocos sobre esses assuntos. E recebemos perguntas também. Olha que legal, recebemos perguntas, vamos responder as perguntas aqui no ar, porque estamos recebendo as perguntas pelo WhatsApp. Sim, estamos recebendo pelo WhatsApp, pelo e-mail e pela página do Facebook. Então, só lembrando que nós recebemos perguntas nos e-mails mente.em.prosa@gmail.com, no AEON integralidade @gmail.com, pela nossa página Mente em Prosa, e também pelo WhatsApp 011 996537703, 011 996537703. Nós vamos para a nossa próxima pausa musical, e nós ouvimos, né, Tristeza Não Tem Fim, Felicidade Sim, e vamos agora mandar a tristeza embora, porque nós vamos ouvir Bye Bye Tristeza com Sandra de Sá. Fique aí e até já já.